Fala, galera do nono ano militar, aqui é a professora Paula Black, mais uma vez, para estudarmos o módulo 8 da sua apostila de redação. Esse capítulo ele vai falar sobre os métodos de raciocínio lógico. Nesse capítulo, veremos os três métodos, o dedutivo, o indutivo e o dialético. E aí, na aula de hoje, nós vamos fazer uma grande análise e comparações de vantagens e desvantagens de cada método de raciocínio e como ele funciona dentro do texto. Então, para começar essa aula, vamos aqui dar uma olhada no nosso slide, tá? Tudo certinho. Então, tá aí. Método de raciocínio lógico, capítulo 8 da sua apostila de redação, nono ano militar. Então, é sobre isso que falaremos hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender que os métodos, independente de qualquer método, os métodos de raciocínio lógico, eles vão sempre contribuir para o texto. Eles nunca vão prejudicar. Uns podem, quando bem elaborados, podem enriquecer muitíssimo a sua redação. Então tá aí, tá? O método de raciocínio lógico, os métodos, podem ajudar a concluir objetivamente um parágrafo por meio de uma tomada de pensamentos na produção do texto. O autor pode adotar distintos métodos para que possa defender a sua tese e persuadir o leitor. Lembrando que esses métodos de raciocínio lógico são sempre aplicados no seu texto dissertativo argumentativo. Então, os métodos aqui discutidos serão aplicados sempre nos parágrafos de argumentação. É primordialmente aplicado. Black, eu não posso usar na introdução ou na conclusão? Não que isso não seja possível, mas fica mais evidente, mais elegante a construção de parágrafos de desenvolvimento, aplicando certos métodos de raciocínio. Isso pode facilitar e enriquecer muitíssimo a sua redação. Então, lembre-se, os métodos de raciocínio lógico tem como principal objetivo, enriquecer o seu texto, fazer com que o seu texto se torne um pouco mais elaborado, fazendo com que, ao analisar o seu texto, o corretor tenha a sensação de que você tem um domínio, tem uma autonomia. Já falei muito aqui nas aulas de redação, aqui do YouTube, sobre autonomia de escrita. Então, quando você constrói um texto e que se mostra autônomo, que tem marcas de autoria, no seu próprio texto, isso vai fazer com que sua nota se aproxime da nota máxima do seu concurso. Então, ao aplicar esses métodos de raciocínio lógico, você estará mais próximo de defender a sua tese e convencer o leitor desse seu posicionamento. Então, a gente vai ver aqui os três métodos de raciocínio lógico, começando pelo método dedutivo, pela dedução. Então, vamos entender o que é a dedução. Acompanhe a leitura e a gente vai explicando ao longo da observação e da análise do texto. A dedução, ou método dedutivo, parte de uma lei ou teoria geral. Guarde essa informação. Então, parte de uma teoria geral para deduzir conclusões relativas a questões particulares. Então, é importante que você guarde essas duas palavras relacionadas ao método dedutivo e também ao método indutivo, que vamos falar já adiante nessa aula. O raciocínio dedutivo é construído sempre de uma explanação geral, de uma informação geral, para chegar a uma conclusão particular. Então, é sempre da generalização para a particularização, ou, como alguns colegas dizem, do geral para o particular. Então, é interessante que você guarde esse raciocínio, dedução do geral para o particular. A partir de premissas tidas como verdadeiras, o autor elabora verdades particulares. Assim, a conclusão só pode ser considerada correta se todas as premissas forem verdadeiras. Black, o que é isso? O que é premissa? O que é conclusão? Então, na construção do seu texto, você vai construir períodos dentro do seu parágrafo. E a esses períodos eu vou chamar de premissas. Então, eu vou começar com uma premissa
que é generalizante, mas que precisa ter um cunho de verdade. E aí, a conclusão que vai ser, que vai surgir a partir dessas premissas, a premissa maior e depois a premissa menor, a conclusão que virá dessas premissas será sempre uma conclusão, perdão, será sempre uma conclusão verdadeira se as premissas forem também verdadeiras. Não se desespere ainda, eu coloquei exemplos ao longo dessa aula e você vai entender esse raciocínio. Mas nesse momento, eu quero que você saiba que o método dedutivo sempre vai partir de um raciocínio generalizante, de um conceito generalizante, de um conceito geral, para ser particularizado ao longo da construção do seu parágrafo. Vamos continuar. O filósofo grego Aristóteles chamou de silogismo a esse processo de raciocínio. Então, método dedutivo também pode ser chamado de silogismo. Cuidado com essas nomenclaturas, porque não só na prova de redação esses métodos de raciocínio lógico são cobrados na construção do texto, mas também nas provas objetivas de língua portuguesa. Às vezes pode aparecer para você um trecho de um texto ao qual você precisa analisar e aí a ele, né, fazer análise desse trecho e a partir desse trecho entender se o método aplicado é o dedutivo, indutivo ou o dialético. E aí, normalmente, como são 3 métodos de raciocínio e alguns concursos têm 4 opções, né, para a resposta, letra A, B, C e D, normalmente vem, né, como opção também a palavra silogismo. E aí, o candidato fica confuso, o candidato desatento fica confuso. O que é silogismo? Eu aprendi no cursinho, na escola, até aqui que só existem 3 métodos de raciocínio. Será que eu não aprendi esse quarto método de raciocínio? Não. O método dedutivo também é chamado de silogismo. Então, se aparecer como opção da sua prova objetiva, lembre-se disso. Dedução, silogismo é a mesma coisa. Um silogismo é justamente um argumento dedutivo que extrai uma conclusão da relação entre 2 premissas. Eu vou falar de premissas já já, tá? O método de dedução, né, como foi criado, o silogismo, ele foi criado, né, foi analisado primeiramente por Aristóteles. Então, ele criou uma construção muito famosa até, né? A primeira frase é chamada de premissa maior, que é por que premissa maior? Porque é a premissa que vai trazer o raciocínio mais geral, a informação mais generalizante. Então, temos aí a primeira premissa, a chamada premissa maior. Todo homem é mortal. Olha essa palavra, né, esse pronome todo. O pronome todo já é carregado de um tom de generalização. E aí, a premissa menor, para que o raciocínio dedutivo se confirme, é preciso que essa generalização vá sendo particularizada ao longo do raciocínio até chegar a uma conclusão mais particular. Então, constrói-se a segunda premissa, chamada premissa menor. E aí, tem-se o segundo momento desse raciocínio, que é Sócrates é homem. Ora, eu começo com uma generalização e começo o processo de particularização. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, qual é a conclusão que eu chego a partir desse raciocínio? A partir desse silogismo, a partir dessa dedução? Deduz-se que se todo homem é mortal e Sócrates é homem, Sócrates só pode ser, então, mortal. E aí, Aristóteles constrói essa lógica, né, esse raciocínio lógico, com base nessas 2 premissas, chegando à conclusão mais particularizante. Então, lembre-se sempre, o método dedutivo, também chamado de silogismo, ele vai sempre começar numa generalização e vai chegar a uma conclusão particular, particularizante. Um exemplo, outro exemplo, né? Todo vertebrado possui vértebra. Olha lá mais uma vez a expressão
todo, né? Carregando a premissa maior de um tom de generalização. Todos os cães são vertebrados. Olha aí o processo de particularização para chegar a uma conclusão também particular. Logo, todos os cães são vertebrados. Então, perdão, todos os cães têm vértebras. E aí chegamos a uma conclusão mais particular. E aí eu tenho o método, mais um exemplo de construção de premissas, né, no método dedutivo. Olha só, e você deve estar se perguntando, ok, Black, como é que eu vou aplicar então isso no texto? Como é que eu vou construir isso no texto? Você sabe que seu texto, normalmente, o parágrafo de desenvolvimento, ele minimamente deve ser constituído por 3 períodos. Então, imagine que o método de raciocínio, ele é construído em 3 partes. A premissa maior, a premissa menor e a conclusão. E imagine isso aplicado ao seu parágrafo. Imagine que a premissa maior seja o seu tópico frasal. E aí esse tópico frasal vai ser carregado de um tom generalizante. Quando você construir o aprofundamento, a ampliação desse tópico frasal, imagine que você esteja na premissa menor, no momento da premissa menor, ou seja, no momento de particularização desse raciocínio. Logo, você tem o equivalente à sua premissa menor no aprofundamento ou ampliação do tópico frasal. E aí, para concluir esse parágrafo, né, fazer o fechamento do raciocínio desse parágrafo, você vai ter a conclusão desse parágrafo mais particularizante. Logo, eu vou ter uma construção bem, né, uma conclusão bem particular, uma informação bem particular. Eu coloquei aqui um exemplo aplicado a um texto, ok? Vejamos. É de lei que todo o cidadão, olha a expressão todo, né? Olha esse pronome aí aparecendo mais uma vez, carregando o meu tópico frasal, carregando o início do meu parágrafo, né? De informação generalizante, de um tom mais geral. Todo cidadão tem assegurado o direito ao trabalho, com que se mantenha a si e a sua família de modo digno, tá? Então, eu fragmentei esse parágrafo, isso tudo aqui é um parágrafo, para você ver como é que essa construção vai acontecendo. Então, olha, imagine que esse momento do texto, é um momento que é construído, né, o tópico, no momento em que é construído o tópico frasal, constrói-se aí a premissa maior. Constrói-se aqui a premissa maior. Tem aqui a expressão todo cidadão, né? Essa palavra todo. E aqui eu tenho a minha premissa maior figurando aí como tópico frasal no meu parágrafo. E eu vou começar a particularizar. A lei é imutável naquilo que impõe e nenhum cidadão está acima da lei. Ela impera. Então, é uma continuação ali do raciocínio. Vejamos aí agora a continuação. Nessa enorme cidade de São Paulo, não é caso raro encontrarmos quem se queixa da impossibilidade de arranjar trabalho digno por ter atingido a faixa de 30 ou 40 anos. De 30 ou 40 anos. Estes cidadãos estão no momento mais produtivo do homem e muitos deles carregam experiências indispensáveis à sociedade. No entanto, eles não arranjam trabalho e se veem obrigados a viver à margem da sociedade, vivendo da misericórdia alheia. Bom, então, eu tenho aqui um momento no texto de um aprofundamento, de uma particularização desse tópico frasal. Então, podemos observar aí uma espécie, né, de construção de premissa menor. Então, se todo cidadão tem direito, né,
tem direito a um trabalho digno, o que que acontece na cidade de São Paulo? Então, eu vou citar uma situação específica, né? Eu vou particularizar um raciocínio inicial. E aí eu vou concluir. Se a lei assegura tal projeção, não é favor do Estado garantir-lhes a sobrevivência digna. Cumpra-se simplesmente a lei. Olha aí, então eu tenho aqui agora a conclusão particular que se chega, né, para construção do texto. Olha aí, eu tenho a premissa maior lá no tópico frasal. Nesse momento, eu tenho a premissa menor, então a particularização e a conclusão dentro do parágrafo. Então, observamos aqui, né, como é construído o raciocínio dedutivo. Vamos prosseguir para observarmos o raciocínio agora indutivo. Vamos pensar no nome, tá? Lá no raciocínio dedutivo, a gente tinha a dedução. Eu até falei, né? Deduz-se que, a gente chega à conclusão que, a partir das construções das premissas, a gente deduz que tal coisa aconteça. Na indução é o contrário. Induz-se. O que é induzir? Induzir é levar alguém a pensar de tal forma. E aí, o que é a indução? Então, método indutivo ou indução. Vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. A indução. Na indução, ou método indutivo, o trajeto rumo à construção da argumentação é feito do que é particular e chega a ser uma conclusão geral. Opa! Então, a indução é o contrário da dedução? Sim. A indução, ela vai começar sempre de um tom mais particular, para chegar a um raciocínio mais geral, tá? Então, para chegar a uma conclusão mais geral. Então, é o inverso da dedução. A indução se baseia, portanto, na generalização. Então, qual é o objetivo da indução? É a conclusão mais generalizante. Se lá na dedução começa-se com a generalização e chega-se à particularização, aqui é o contrário, tá? Eu vou começar no tom mais particular, na informação mais particular, e vou chegar no tom mais geral. Ao se basear em um salto para a generalização, o método indutivo, portanto, só pode garantir a verdade até certo grau. Ou seja, sua conclusão tem apenas 1 grau de probabilidade de estar verdadeira. E é uma ressalva que eu faço em relação ao método indutivo. Ao construir uma generalização, se essa generalização não for comprovada para fora do texto, exoforicamente, essa generalização ela não vai enriquecer o seu texto, ela só vai prejudicar. Então, tenha muito cuidado ao construir uma generalização, de maneira a construir um raciocínio, de maneira a chegar a uma generalização e essa conclusão não possa ser aplicada à realidade. Vou dar um exemplo. Maria dirige mal. Maria é mulher, logo toda mulher dirige mal. Então, se eu construir essa generalização, chegar a essa conclusão, Maria dirige mal, Maria é mulher, então toda mulher dirige mal, e eu posso comprovar para fora do texto que tem muitas mulheres, inclusive dados do próprio, das próprias agências de controle de tráfego, por exemplo, o Detran, que emite carteiras, né, emite as habilitações aos motoristas, dados dessa agência mostram que as mulheres elas recebem menos multas que os homens, elas mantêm muito mais tempo as suas carteiras, têm menos irregularidades em suas habilitações de motorista, né? Então, eu chego a uma generalização que não pode ser comprovada para fora do texto. Isso, então, vai prejudicar a minha construção de parágrafo, de argumentação, e não vai, né, me ajudar muito e vai tornar o meu parágrafo menos pontuável, né? Vou pontuar pouco nesse parágrafo. Vamos lá.
Olhando bem para a sua pele, uma mulher de 70 anos percebeu muitas rugas e concluiu, para o seu conforto, que todo homem e toda mulher nessa faixa etária tem muitas rugas. Isso é verdade? Se eu olhar, né, no espelho e falar, nossa, eu tenho 70 anos e tenho muitas rugas. Ah, não tem problema. Toda pessoa de 70 anos tem muitas rugas. Eu posso ver pessoas, né, que aí principalmente muitas atrizes que não passaram por nenhuma cirurgia plástica, né, que são pessoas que não têm tantas rugas e já têm uma idade avançada. Então, essa generalização para fora do texto, para a realidade, ela não se comprova. Vejamos no texto. Razões econômicas obrigaram a maioria das nações baleeiras, incluindo Grã-Bretanha, Holanda e Estados Unidos, a suspenderem as suas operações. Então, já começa com uma informação bem particular. Eu tenho nações baleeiras e já tenho o nome dessas nações. Ora, cada ano, o custo de caçar baleias aumenta à medida que decresce o número desses animais. Logo, 2 países as perseguem tenazmente e aceleraram a mortandade na luta contra o tempo. Japão e União Soviética, seus velhos barcos duraram poucos e os gastos cada vez maior que aplica sua reconstrução obrigam a substituí-los. Então, significa que quanto maior, a generalização aqui acontece o seguinte, significa que o fato de nessas duas nações, o Japão e a União Soviética, terem mais custos para essa forma de economia, generaliza-se de forma que como se todas as nações tivessem também esses custos. Então, essa generalização não se aplica, não fortalece o texto, só prejudica o seu texto. Então, 2 países perseguem tenazmente, aceleram a mortandade na luta contra o tempo. Então, significa que quanto mais, né, os países fazem isso, eles se prejudicam e aí, dessa forma, todos se prejudicam. Mas, de verdade, não necessariamente é. E aí, um resuminho sobre os métodos dedutivo e indutivo. Então, vamos lá. Na dedução, eu parto do universal, do geral, da generalização e particularizo a informação, ok? Então, na dedução, eu parto do universal e chego ao particular, ou do geral ao particular. Na indução, se generaliza, eu parto do particular e chego à generalização. E aí, eu vou para a universalização. Então, tenho esses 2 primeiros métodos de raciocínio, que são muito bem aplicados. Indico a aplicação sempre da dedução no lugar da indução, caso você queira treinar e enriquecer mais o seu texto. Vamos falar do método dialético. Aqui, na dialética, a gente também vai ter, né, influência dos pensamentos, a contribuição dos estudos de Aristóteles, porque é a ele também aplicado esse método de raciocínio, é a ele atribuído, né, a construção desse método de raciocínio. O que seria, então, a dialética? Tá? Esse tipo de método de raciocínio lógico é muito mais elaborado para a construção do texto. Ele se constrói de maneira bem eficiente, se for bem construído, ele vai trazer para a sua competência de argumentação muitos pontos. O raciocínio dialético é um pouco mais complicado, mas garante uma redação muito bem vista
pelos corretores. Funciona como a evolução da lógica dos raciocínios indutivo e dedutivo. Então, ele é mais elaborado, ele é um pouquinho mais complicado, mas ele garante muito mais pontos, tá? Então, se eu fosse colocar aqui num ranking de métodos de raciocínio lógico que nós, corretores, gostamos mais de analisar nas redações, veríamos a dialética em primeiro lugar, a dedução em segundo e a indução em terceiro. É uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possui diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, mas que pretendem estabelecer a verdade por meio de argumentos fundamentados e não simplesmente vencer um debate ou persuadir o opositor. Então pensa comigo, a dialética ela é baseada em argumentos, no processo de argumentação. Então você vai pensar duas pessoas que têm pontos opostos em relação ao mesmo assunto. Então, vamos pensar aqui na legalização do porte de armas, do porte e da posse de armas. Se eu vou ter pessoas que são veementemente contra, veementemente a favor. E aí essas pessoas elas não vão discutir, não vão debater meramente para suplantar o outro, para vencer o outro, mas para colocar argumentos de maneira que possa levar o outro para o seu lado. E aí, mais uma vez, como eu disse, a Aristóteles está atribuída a construção desse raciocínio. Aristóteles, quando construiu o raciocínio indutivo, apresentado anteriormente, criou um princípio de não contradição das afirmações. Ou seja, para o filósofo, só se poderia chegar a uma conclusão de ordem lógica se as afirmações não fossem contraditórias. Por exemplo, se alguém diz que uma casa é amarela e não é amarela, ao mesmo tempo, diz que ela é amarela e não é amarela ao mesmo tempo, a única conclusão possível é que esse objeto não existe. Então, eu não posso dizer que uma coisa é amarela e não é amarela ao mesmo tempo. Dito de outro modo, seria considerado uma falha no raciocínio a afirmação e a negação do mesmo elemento. Então, o que eu quero dizer com isso? A dialética ela vai se basear nessa construção de afirmar e negar ao mesmo tempo, mas não simplesmente a não ser extremamente contraditório, mas complementar. Já vamos chegar nesse ponto. Porém, vivemos em um mundo um pouco mais complexo, onde as coisas não só são ou não são, e por isso esse princípio acaba se tornando um pouco mais complicado de ser afirmado. Por exemplo, em um tema de redação, onde se pergunta se as adaptações dos clássicos no Brasil são válidos ou não, é muito comum encontrar benefícios e prejuízos na sua aplicação. É muito comum, então, encontrarmos opiniões favoráveis e contrárias à proposta. Percebe-se, então, que as coisas às vezes podem ser e não podem ser ao mesmo tempo. Dessa forma, a dedução e a indução e a não contradição se tornam limitados do raciocínio humano, limitadores do raciocínio humano, sendo necessário o método dialético. Vou exemplificar com outro tema mais próximo da nossa realidade. O uso das tecnologias, o uso da internet em sala de aula. Então, pode ou não usar o celular em sala de aula? Há pessoas que vão dizer que não. Há pessoas que vão dizer que sim. Professores, alunos, coordenadores, diretores de escola. Mas há pessoas que vão dizer que, ora, pode e não pode. Há horas que é favorável o uso do celular e há horas que esse uso ele pode atrapalhar. Então, é preciso que eu tenha um outro método de raciocínio que vá além dessas questões de somente não pode, somente pode, ou sim, sim e não. Há coisas que podem ser às vezes, ou depende. E aí, quando eu tenho esse depende, eu tenho um método de raciocínio dialético para nos suprir, para suprir a nossa necessidade de construção de argumento. E aí, vejamos. A palavra dialético deriva de aptidão para falar
de duabilidades, ou seja, de dois pontos, ou seja, contradições. Diferentemente da indução e da dedução, a dialética não se baseia em evidências ou premissas, mas em três elementos muito importantes: a tese, a antitese ou antítese, o elemento oposto, né, o contraditório, e uma síntese. Momento em que se associa as duas informações, afirmações, de forma que se possa falar da contradição. O tema é a influência da TV na sociedade brasileira do século XXI. Então, qual é a influência da TV a influência da televisão na sociedade brasileira? Então, vejamos aí. É fácil perceber os efeitos negativos da televisão. É fácil perceber que os efeitos negativos da televisão nascem na difusão de valores como individualismo e violência, vinculados por imagens, o que estão submetidos muitas pessoas sem senso crítico. Então, eu tenho uma tese. Efeitos negativos da televisão. Eu coloquei aqui os efeitos negativos. O individualismo, né, promovendo o individualismo, e a violência. Paradoxalmente, olha aí o contra-argumento, a antítese, a contradição da informação anterior, a contraparte da informação anterior. Esse mesmo meio de comunicação de massa permite um contato com um mundo distante. Então, pera um pouquinho, não vou nem continuar a leitura. A televisão é 100% negativa? Não. Ela é 50% negativa, 50% positiva. Então, ela tem os seus pontos negativos, mas, entretanto, todavia, paradoxalmente, ela também tem seus pontos positivos. Logo, eu posso construir um parágrafo trazendo essas duas informações. Porém, ao chegar à síntese, eu vou mostrar com qual lado eu concordo. Paradoxalmente, esse meio de comunicação de massa permite um contato com o mundo distante, permitindo ao público ter acesso e poder de informação. Na verdade, a discussão sobre a influência da TV, olha aí a síntese, olha a amarração dessa construção, desse raciocínio. Na verdade, a discussão sobre a influência da TV só fará sentido se for considerado o uso de cada telespectador faz do veículo, o que depende de sua formação prévia, não do que é reproduzido. Olha aí que bacana. Então, qual é a síntese? Qual é a conclusão que esse candidato chega sobre a influência da televisão na sociedade do século XXI? Que, independente dela ter pontos positivos ou negativos, quem faz, né? O que faz a pessoa ser violenta ou a pessoa absorver coisas positivas da TV é o próprio telespectador e a sua formação ética e moral. As vantagens e desvantagens do raciocínio dialético. Então, vamos lá. Então, eu falei da vantagem da dedução, das desvantagens da indução, e agora vamos falar da dialética. Como vantagens, o uso do método dialético, podemos destacar a superação de um impasse argumentativo e o aprofundamento de um argumento. Isso é excelente, tá? Então, eu posso, né, ter um aprofundamento, uma ampliação do meu tópico frasal de maneira muito rebuscado, né, muito elegante, bem elaborado, que vai chamar muita atenção do meu corretor. Lá no finalzinho. Por outro lado, a desvantagem é a dificuldade da construção da síntese. Então, a síntese, ou seja, o momento final desse raciocínio, que é o momento crucial para mostrar para o corretor se você está concordando com a sua tese ou com a sua antítese ou está conciliando as duas. Então, é interessante que é um momento interessante falar sobre os tipos de síntese. Então, os tipos de conclusão desse raciocínio dialético, tá? Eu tenho a chamada síntese conciliadora.
É o primeiro tipo de síntese, é o considerado que, como o próprio nome traz, né, uma harmonia entre o que foi apresentado no tópico frasal e na ampliação, na tese e na antítese, associado aos elementos que, a princípio, são contraditórios. Na discussão da TV, por exemplo, podemos concluir que tudo depende do veículo e do programa em questão. Afinal, a TV é um meio com múltiplos usos, alguns positivos e outros negativos. Esse seria um exemplo de síntese conciliadora, onde esclarecemos os termos, mostrando que, de certa forma, não há uma contradição no que está sendo apresentado. Então, a síntese conciliadora, ela vai resumir, ela vai conciliar, ela vai harmonizar o que foi apresentado na tese e na antítese. A síntese reafirmadora. Aqui não, aqui eu vou reafirmar ou o que está na tese ou o que está na antítese. Na síntese reafirmadora, segundo tipo, reafirma-se a tese apresentada, destruindo o raciocínio da antitético, o argumento antitético. Dessa forma, apresenta-se um argumento. Tenta-se constatar que tal argumento, com a síntese, tenta-se constatar tal argumento com a antítese. E, por fim, usa-se a síntese para reafirmar e convencer o leitor da validez da invalidez da antítese. E pode acontecer o contrário, tá? Eu posso ter uma reafirmação apenas da tese ou eu posso ter uma reafirmação apenas da antítese. Vamos lá, dar uma olhada como isso pode ser aplicado num texto. A gente já viu no exemplo da TV, vamos ver um outro exemplo. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o investimento em educação é fundamental para o nosso país, pois constitui o principal base para o desenvolvimento. Então, a tese aqui é que o investimento em educação é fundamental para o desenvolvimento. Há quem sustente, no entanto, que a chave para o sucesso está na escolha de bons administradores como governantes. Então, há aquelas pessoas que, para o sucesso, para o desenvolvimento do país, é preciso investir em educação. Há pessoas que dizem que é preciso votar certo e eleger bons governantes. E aí, a síntese. Os defensores dessa ideia parecem se esquecer de que, por mais capacitado que seja a autoridade governante, o verdadeiro desenvolvimento só ocorrerá com indivíduos realmente qualificados em todos os setores. Esse ideal somente a educação de qualidade permitirá atingir. Então, qual é? Essa é uma tese reafirmadora que reafirma a tese inicial, né? Uma síntese, perdão. É uma síntese reafirmadora que reafirma, que confirma, que reforça a informação apresentada no tópico frasal. Então, para resumir, mais uma vez, o raciocínio dialético se constrói da seguinte forma. Eu tenho uma tese, uma proposição, eu tenho uma antítese, que é a oposição a essa proposição, e eu chego a uma síntese, que é a conclusão desse raciocínio. Lembrando que a síntese ela pode ser reafirmadora ou conciliadora. E aí, eu trouxe uma chargezinha para a gente analisar também, percebendo que o raciocínio lógico ele também pode ser aplicado, né, em textos mistos, híbridos, tá? Então, até tá colocado ali o nome dessa charge é dialética, e aí eu tenho a tese. Chegando em casa a uma hora dessas, com uma garrafa vazia, bebeu ela toda e está simplesmente completamente bêbado. Essa, né, a esposa lá com o rolo de macarrão ali e o marido chegando com a garrafa vazia. Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. E aí surge um terceiro personagem. Então, tem a tese. Olha, você chegou essa hora, bebeu a garrafa toda. A antítese. Eu não bebi toda. A Cláudia bebeu comigo. E a síntese. Então, além de bêbado,
até, além de bêbado, até de madrugada, além de bêbado até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Olha aí a síntese que ela, né? É uma síntese confirmadora da antítese, né? Ela confirma ali que além dele estar bêbado, ele também estava com outra pessoa. Bom, é isso, galera. Eu espero que nós possamos ter entendido, né, os métodos de raciocínio. Eu espero que você tenha entendido aí e que eu tenha ajudado você também a entender esse conteúdo. É um pouco complicadinho, mas quando é aplicado ao texto, ele torna o seu texto muito mais elegante, muito mais elaborado. E aí volto a falar, né, sobre as marcas de autoria, para você fugir daquelas estruturas prontas, né, de ficar reproduzindo frases prontas e tentar encaixar na redação. Não faça isso. Tente construir o seu texto de maneira autônoma e autoral, e aí você vai conseguir, com certeza, alcançar a nota máxima no seu concurso. É isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado. Até a próxima. Tchau!